E estamos com mais um episódio do Universo do Idoso. Hoje estamos com a doutora Késia. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Vou poder conversar com você de um lugar de poder pensar sobre a vida, né? Como a gente conversou. Bom, eu sou médica, né? Fiz minha especialização pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em psiquiatria, né? E também faço formação em psicanálise, né? Na IPA e pela FEBRAPSE. Sou médica e eu gosto de falar, às vezes, porque a gente tem essa questão um pouquinho, né? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito de ir na psiquiatra, né? Quando alguém indica, e eu gosto de falar assim, que eu sou médica de pensamentos, sentimentos e emoções. Eu gosto de falar isso. Isso, né? é isso mesmo, né? Eu gosto de... Para talvez explicar um pouco, ficar mais... A gente tem uma palavra que é meio difícil, mas é palatável. Sim. É mais fácil de Sim. pensar sobre. Doutora, e nós vamos abordar hoje um assunto que dentro do residencial, eu acho que no geral a população mesmo, né? Mas dentro do residencial pega bastante, que é as emoções das famílias e também do idoso, né? O impacto que isso causa. Fala para mim um pouquinho como psiquiatra, como que é o olhar da psiquiatria para esses assuntos? Então, eu até vou complementar um pouquinho a questão do que eu sou, porque só a medicina, ela não me contemplava. Então, por isso eu fui buscar a psicanálise, para complementar essa psique. Porque a psiquiatria, né, a medicina, ela vem do orgânico, do biológico. Então, a gente entende os transtornos mentais de uma maneira até um ponto. E eu acho que esse olhar, eu acho não, né? Esse olhar, ele complementa, né? Então, a gente falar de envelhecer, né? A gente pode pensar que o envelhecimento, ele vai trazendo muitas perdas, né? Ele traz perdas. E é a gente saber lidar com essas perdas, né? E a gente vai perdendo consigo mesmo. Então, o seu morador, né? Como que você chama? Morador. Morador mesmo? Morador. O morador, ele tem uma história, né? E a gente não é a mesma pessoa todos os dias. A gente vai mudando, né? Sim. E o morador que chega lá, que já está numa idade mais avançada, já tem um caminho percorrido, uma história percorrida, né? Ele já tem perdas, né? Perdas de autonomia, né? Você vai poder falar mais especificamente melhor do que eu. Sim. Dessas questões, da sua experiência, da sua vivência, né? E tem um agravante, doutora, porque eles entendem que eles estão tendo essa perda de autonomia. A gente entende. Posso te falar uma coisa? Eu estava subindo aqui o elevador e meu cadarço desamarrou. Então, eu estava subindo o elevador, eu dobrei a perna, puxei a barra da calça, amarrei e o elevador parou. Aí eu fiquei, gente, até quando eu vou poder fazer isso? É verdade. Né? Porque você tem que ter equilíbrio. Então, hoje a gente tem muito essa questão também da gente ter uma vida preventiva, de fazer exercício físico, mas a gente vai tendo perda, né? A gente muda. Quando a gente vai ganhar a marcha, quando a gente vai engatinhar, a gente começa a andar, tudo isso é um ganho, a gente vai aprendendo. E depois, conforme a gente vai envelhecendo, tem a fisiologia, né, do idoso. A cinesiologia, tem todo o movimento dele que muda. O centro de gravidade, o espaço intervertebral diminui, a articulação muda, então a postura dele muda, né? A gente sabe que tem que aumentar, né? Ele tem uma marcha diferente, porque ele vai... Olha isso. Se a gente parar para pensar, a gente não pensa. É verdade. Mas se a gente parar para pensar, são mudanças que vão acontecendo, né? E como que você vai se adaptar a essa nova vida? Aquilo que eu podia, hoje eu já não posso mais. Mas a cabeça tá boa. A cabeça continua pensando, a emoção continua presente. Você se sente um ser. Sim. Só que você já não tem mais aquelas habilidades que você tinha. E com isso, o idoso ele vai se isolando, né?
ele acaba se isolando. Por isso que eu acho importante a gente estar aqui conversando sobre isso, porque é a gente ir se adaptando, é a gente ir aceitando essas transformações, é a gente ir se prevenindo. E os idosos de hoje não estavam preparados para isso. Porque hoje que mudou esse conceito da gente, olha, o envelhecimento, hoje se fala muito desse hoje se fala muito, né? Exato, né? O conhecimento, né? Acho que o conhecimento, a globalização, esses recursos que a gente acessa, que a gente tem hoje, né? Sim. Há tanto conhecimento, há tanta informação, né? Isso se fala e isso traz reflexões para quem vai pensar, né? Sim. Dentro da psicanálise, tem um autor que ele fala que os pensamentos estão à procura de pensadores. Quando eu estudei isso, eu achei fantástico. Porque pensar não é óbvio. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, que pensar não é óbvio. E um pensamento vem. Se você não pensar sobre ele, aquilo que faz sentido, se você não refletir, você não vai estar incorporando aquilo à sua realidade. Então, uma coisa que te aconteceu. Aconteceu comigo por quê? Quem sou eu? Onde eu quero chegar? O que isso implica? O quanto eu participei disso? Né? Então, a gente estava falando de histórias. As histórias vão sendo constituídas assim. Cada reação, quando eu tenho uma reação, né? Eu tenho alguma situação e eu vou reagir àquilo, né? Se eu, durante o processo da minha vida, não pensar por que eu estou fazendo aquilo, eu vou repetindo aquilo sem pensar, né? E aí eu posso trazer N exemplos do consultório sobre isso, Sim. Né? Porque às vezes é muito comum, os pacientes, às vezes, eu brinco muito que tem momentos na nossa vida que a gente liga o modo sobrevivência. E o modo sobrevivência, a gente reage, a gente está sobrevivendo. Quem está sobrevivendo não tem jeito de fazer um pensamento sofisticado. Né? Então, num luto, quando você está enfrentando uma enfermidade, ou precisar mesmo que esse paciente seja internalizado, que o pai, essa mãe, né? Imagina, acho que para chegar neste momento, o que foi vivido aí? Você pode contar muitas histórias para gente, né? Eles chegam para nós com peso de consciência muito grande e muito abalados. E vem uma culpa. A culpa, nossa. Né? Como se estivesse abandonando, como se tivesse... Então, se a gente tem um lugar de poder pensar isso, né? De equalizar a vida que eu tenho, a vida que meu pai precisa de ter, o cuidado, a demanda, né? Será que a gente quer ser super-herói? Porque chega uma hora que a gente não dá conta, né? A sobrevida aumentou muito. Eu tenho uma de 99 anos, anda e lúcida. Olha lá. Né? Só que ela... E conta dos cuidados dela, Rô. Ela é muito independente. Então, ela vai no banheiro, ela tem um andadorzinho de 3 rodinhas. Sim. E ela vai. E ela é deficiente visual. Ela porém, ela é totalmente independente. Não. Ela vai no quarto sozinho. Tudo bem, mas você fala assim, ela é independente, mas ela moraria sozinha? Não. Não. Ela precisa de um olhar. Sim. Ela precisa de um cuidado. Sim. Ela precisa de ser medicada. Sim. Né? Ela precisa de ter rotina de medicações. Sim. Ela precisa de ter cuidados, um banho, tem que ser acompanhada ao banho. E aí entra essa questão que muitas vezes os filhos estão na luta, né? E se a adolescência também está se estendendo. Sim. Adolescência, tudo. Pensa que a gente vai distribuir isso ao longo da vida, né? Então tudo alterou. Tudo alterou. Então a pessoa lá com 60 anos, 50 anos, ainda está batalhando a vida. Está conquistando a vida, ela tem horários a cumprir, ela tem... E como que ela vai dar conta de conciliar esse cuidado que precisa desta demanda toda, né? Então a gente precisa de conversar sobre isso. A gente precisa de desmistificar tudo isso. Eu falo isso, é desmistificar mesmo. Não é? É. Eu uso muito desmistificar também na questão da saúde mental, né? Mas eu acho que nessa questão do cuidado também. Sim, sem dúvida. Porque o cuidado não é porque você não está lá cuidando com a sua mão que você não está cuidando, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado mesmo, desmistificado, porque assim, a gente tem um problema dentro do residencial. Porque o familiar vai lá, coloca seu pai, sua mãe, e durante um tempo, os primeiros 3 meses, é muito interessante, eles entram
dentro do residencial procurando um culpado. Alguém na equipe, algum profissional. É incrível, Kézia. Durante os 3 meses, acho que até eles pegarem confiança, algo assim, eles entram procurando um culpado. Então, qualquer motivo é um estresse. É muito interessante isso. Não é? E é interessante a gente balizar isso, tanto do ponto de vista da instituição, onde você vai ter que orientar os seus funcionários, né? A equipe, e também se preparar para acolher essa família, né? Porque a gente está falando do psíquico. Sim. Ele está deslocando uma culpa, que a culpa não é dele, não é de ninguém, mas é uma sensação de que não está fazendo o melhor que pode. Então, por isso que pensar, refletir, elaborar, né? Ser muito honesto consigo, né? Porque a gente tem muitas fantasias, assim, de que vai dar conta, de que vai, e às vezes não vai. E a gente se admitir desse lugar de humano, a gente tem que fazer lutos. Lutos é uma coisa que está muito presente na nossa vida se a gente olha a realidade externa. Porque uma coisa é a gente imaginar uma vida na nossa cabeça, que a gente idealiza. Outra coisa é a vida como ela é. E os sintomas, eu falo que os sintomas na clínica, principalmente de ansiedade, pânico, vem muito desse lugar. Esse embate entre o que eu desejo, o que eu acho que deveria ser a vida, o que a vida é. É muito forte. Isso é muito forte, né? Se a gente consegue conter isso de alguma forma, pensando, se acolhendo, né? A gente vai ficando um pouco, a vida vai ficando um pouco mais leve. Sim. Né? E isso não é uma chavinha, eu sempre falo. Na mente, não tem chavinha que vira. Não tem. Hábito é construído, tudo são processos, né? Então, esse indivíduo que chega, que vocês acolhem, com essa demanda dele, né? E você tem a demanda também do seu funcionário, que tá lá e que muitas vezes também tá tendo as lutas dele, da vida dele, né? E aí ele tem que conter isso. Dentro da psicanálise, a gente tem um termo que chama holding, né? E holding é esse acolhimento, é essa capacidade de o outro, de você olhar para além daquilo que você pensa, para além daquilo que você é, né? E você olhar o outro e falar, eu te entendo, tá bom, eu não vou reagir. Você pega aquilo, contém, né? E você vai processar aquilo. Eu tô feliz, então, porque eu já consegui chegar a esse ponto. Você já conseguiu? Consegui. Você foi exposta. Fui exposta, isso. Né? E você foi testando vários modelos. Isso. E olha que interessante, você tá me falando que esse é o modelo que dá certo. Sim, é o modelo que dá certo. Não tenha dúvida. Depois que eu entendi isso e coloquei em prática, a assistência dentro do meu residencial mudou. Mudou. Porque eu olho para o meu colaborador, para o morador. Então, quando ele entra, eu vou primeiro conhecer a história dele. Sim. Né? E também acolher esse familiar. Mudou. Hoje é outra assistência dentro do meu residencial. Não é? É. E a gente conversando aqui, parece que é fácil fazer isso. Nossa, né? Ouvi e vou fazer. Não, não é fácil. O que acontece? Acontece que isso é um processo. Isso é um desenvolvimento psíquico, né? Desenvolvimento psíquico é uma coisa que a gente tem que estar todo dia se proposto a fazer esse desenvolvimento psíquico, né? Então, é se propor a pensar. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar sobre aquilo que a gente vive. Senão a gente não evolui no sentido... são coisas muito profundas que a gente está falando. Sim, sem dúvida. Isso que você falou não é uma coisa simples de se fazer, né? Isso passou por eu imagino que muitos momentos difíceis, momentos que às vezes você falou, não vai dar certo isso, eu não vou conseguir fazer equipe, né? Mas você insistiu. Cheguei a pensar em desistir mesmo e fechar. Fechar. Porque, né? Porque é no psíquico que a gente... Esses dias eu tive durante uma consulta, né? Uma paciente estava muito desgastada. E a gente conversando, eu falei assim, mas qual é a vida que você quer ter daqui 10 anos? Daqui 5 anos, né? Que decisões você quer tomar hoje para daqui 5 anos isso tá acontecendo?
Porque isso também traz a gente para um lugar assim, bom, então vamos ver quais as lutas eu vou ter que encarar, o que eu vou ter que... Sai da zona de conforto. Totalmente. O que eu vou ter que abrir mão, o que eu vou ter que lutar, o que eu vou ter que não lutar, né? O que eu vou dar para o outro, né? No sentido assim, abrir mão, você ganhou, né? É você, é isso que vai fazer, porque eu tenho um objetivo de ficar com você e às vezes de enxergar o outro, a necessidade do outro, é desse lugar, né? Nossa. Mas não é fácil a gente É abrir muito mão. forte, gente. É muito forte, não é fácil. Não. Eu sofri muito, né? Foi o que você falou, todo esse processo para eu chegar nesse... Nossa! Você elaborou. Elaborei. É um percurso Isso. psíquico que você Sim, fez. Sim. Né? Que é o que a gente está propondo aqui hoje, né? Isso. Pensar sobre isso e trazer acho que esse recorte importante da nossa vida, né? Que a gente cuida da saúde física, a gente faz exame, a gente vai ao médico para cuidar do colesterol, do coração, né? A gente cuida do hipotiroidismo e tem um enorme preconceito com a saúde mental. Sim. Né? E é muito interessante o que você está falando, por quê? Porque eu fui entender isso depois que eu cheguei numa estafa e fui fazer terapia. Aí porque realmente eu cheguei ao ponto que o telefone tocava, eu, por exemplo, estava tomando banho, eu saía gritando do banheiro e falava pro meu marido, fecha tudo, fecha tudo. Aí eu fui me tratar, aí eu fui entender e consegui desenvolver esse processo. Não é? Porque assim, eu brinco sempre, Rô, que a gente teria que ter bolsa terapia para todo mundo. O mundo ia ser melhor. Não, eu já estou aqui pensando, porque esses bate-papos é para gestores que eles precisam entender tudo isso, para melhorar essa qualidade da assistência, né? Porque não é colocar o idoso ali e fazer em linha de produção esse cuidado. Sim. Né? E eles precisam entender isso. Terapia é investimento. Você não coloca lá no custo, é investimento. Porque quando você administra melhor, seu negócio vai melhor. Quando você age com processos de elaboração, quando você só não reage, Sim. Isso não, né? Tem um outro conceito dentro da psicanálise que eu acho bárbaro, que é o Bion também que trouxe, que ele fala de crenças limitantes. Que interessante. É muito interessante, porque a gente cria crenças e aquilo é uma coisa que limita mesmo o nosso desenvolvimento. Isso, gente, não é uma coisa, né? Então, por exemplo, uma coisa boba, vou falar uma coisa bem boba assim, mas, por exemplo, eu acredito que tal shampoo é bom para o meu cabelo. E eu só uso aquele shampoo. Se eu mudar de shampoo, meu cabelo já não fica bom. Será? Será? Né? É um conceito muito da psicanálise isso. Toda vez que eu saturo, toda vez que eu defino uma coisa como aquilo, uma única verdade, eu perdi todas as outras oportunidades de pensamento, de ampliação. E fazer terapia é ampliar repertório para lidar com a vida. Nossa, incrível. Mesmo. É muito isso. O Entrelaços é desse lugar. Que legal. Que a gente conversa muito sobre, eu e a Isadora, a gente conversa muito sobre ampliar repertório. Eu acho que eu vou ter que levar o Entrelaços para dentro do residencial, viu? Ai, seria uma boa. Seria uma boa. Verdade, doutora. Viu? A gente tá lá com aquelas mulheres que já passaram tantas coisas, né? Às vezes mães e filhas. Sim. Pegar 2, 3 gerações e netas, né? E fazer é tão lindo, tem um livro, não sei se você já leu, que fala A Ciranda das Mulheres Sábias. Não. Eu sou apaixonada nesse livro, já li ele Olha, várias vou ler. vezes. Não, ele é curtinho. Sim. Ele é da mesma autora As Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. E ele traz pra gente uma questão muito legal, né? A gente tem até gravado alguns vídeos, alguns takes disso no Entrelaços, porque ele fala lá da mulher jovem e da mulher idosa. E a gente ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Nossa. Essa troca, essa experiência, a jovem abençoa com a sabedoria, com o vigor, com a sabedoria, não, todo mundo tem sabedoria, Sim. mas eu falo assim, com o vigor, com a idealização, porque quando a gente é jovem, a gente imagina que tudo vai dar certo, que tudo a gente sabe, isso é muito importante. Sim. Né?
Mas a pessoa que já percorreu um caminho, ela tem uma sabedoria, ela tem mais paciência, ela já passou processos, ela já teve, né? Se ela conseguiu usufruir da vida e pensar, né? Então, quando elas juntam, é muito potência. Eu né? fico imaginando, ai, cada podcast que eu trago, cada profissional, eu quero todos dentro do meu residencial. Como seria incrível ter uma psicanálise dentro do residencial. Não, gente, a psicanálise, ela é bárbara, porque ela ajuda a gente a ampliar esse repertório. Sim. Entendeu? De fazer transformações, de poder se pensar, né? Sim. Por isso que terapia é investimento. É porque, na realidade, a psicanálise vai ajudar tanto o morador como esse filho. Porque esse filho, infelizmente, assim, vou dizer, 99% das vezes não aceita a patologia dos pais. Que é uma demência. Não aceita, doutora, não aceita. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos. Até a hora que você mandou, né, a falar sobre essa questão do Alzheimer. Isso. E aí tem todas as demências, né? Eu fiquei pensando, bom, a gente não vai falar sobre demência, até já eu assisti um vídeo do canal que tem já, Sim, né? tem. Você já trouxe alguém Sim. que falou sobre os tipos de demência, né? Eu acho que o nosso foco aqui é falar que sentimentos eu vou ter quando eu lido com essa situação. Sim. Quando eu me vejo frente a isso, Isso. né? E quando veio esse tema, você me propôs esse tema, né? Eu fiquei muito assim, eu falei, meu Deus, me deu uma angústia, eu te falei. Sim, deu um falou. nó na garganta. Porque eu falei assim, eu pensei, envelhecer de certa forma é entender que o futuro já se abreviou, né? É não ter tanto futuro. Não é. Quando eu vou você falar a verdade, o que eu falo, doutora, Hum. infelizmente é difícil a gente falar isso, mas é esperar a morte. Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso, porque esperar a morte te coloca num lugar passivo. Entendi. Vamos falar sobre vida. Olha que legal. É sobre viver o melhor que eu posso enquanto eu estou vivo, né? Porque Vocês viram, gestor? Então, vocês mudam essa mentalidade. Não é esperar a morte, e é Não. sim ter vida. ter vida, né? Outra dica que eu queria trazer também aqui, não sei se você já leu, é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Sim, eu li. Você leu? Da Li. doutora Ana Cláudia Ana Quintana. Cláudia Quintana. Né? Ela tem muita coisa publicada, muito vídeo no YouTube. Quem quiser, assista, porque ela traz um pensamento pra gente de vida, né? E é uma coisa que conversa muito com a psicanálise, porque dentro da psicanálise a gente tem um termo que o Freud trouxe, que ele fala de transitoriedade, né? Então, tudo que é transitório perde seu valor? Não, o contrário. Tudo que me traz a noção de transitoriedade, a nossa vida não é transitória? Sim. Me traz no pensamento a questão da finitude. E se eu tenho um prazo, hoje eu tenho que dar muito mais valor. Sem dúvida. Né? Eu tenho que pôr muito valor naquilo que eu faço. Se eu tenho uma flor, né? A gente compra aí orquídea, ou vamos falar de buquês, tem buquês lindos, né? Aquelas flores, elas embelezam demais, é muito lindo flor, eu sou Sim. apaixonada por flor, mas ela é breve. Eu tenho que pôr no melhor vaso, colocar na minha mesa, eu tenho que usufruir daquela beleza. Eu gosto muito de fazer essa comparação, porque a vida também é isso, a gente não sabe o dia final, né? Verdade. A gente não sabe. Mas se eu viver hoje o melhor que eu pude, né? Às vezes o melhor que eu pude não é o melhor da minha cabeça, da minha idealização, é o melhor que eu pude. Por isso que a gente tem que pensar muito, ser honesta, por isso que a terapia entra nesse lugar aí, né? Do que a gente ferida. pode, o que a gente não pode, quem é a gente, é muita pergunta, né? Mas essa questão da finitude, ela traz uma urgência em viver. E eu acho que a Ana Cláudia, quando ela traz esse livro, né, é muito engraçado, porque quando às vezes a gente fala, vou ler sobre morte, o livro fala sobre vida. O tempo inteiro o livro é vida. Eu li. Para você morrer bem, você tem que viver bem, né? Sim. Eu gosto muito adoro em ofício fúnebre, Sim. de pessoas que viveram bem. Você sai de lá consolada, É verdade. sabia? É verdade. Você sai de lá consolada.
né? Você sai, eu pelo menos, né? É muito comum eu sair, aqui a gente vai na nossa cidade, a gente vai no cemitério Jardim lá da Paz, né? E a hora que você sai lá da capela, eu já vi arara, já vi tucano, de pessoas que viveram bem a vida. Que legal. Sabe? Pessoas que tiveram uma morte, às vezes, abrupta, inesperada, não era hora ainda, Sim. né? Mas a família tá ali grata pelo que pôde viver. Tem dor? Muita. Muita. Sim. Mas foi uma vida que foi vivida. Então é disso que a gente está falando. E eu acho que essa nossa conversa, quando você falou, me trouxe muito para esse lugar. Sim. Né? Então, voltando para o raciocínio que a gente estava fazendo, mas isso é uma coisa que vai permear. Voltando para o que a gente estava falando, então envelhecer, eu vou pensar em perdas. Sim. Né? Em finitude. Então eu não tenho aquele futuro, quando eu tenho 40, 50 anos, eu tenho aí na minha mente algum futuro, alguma força para plantar, eu tenho ainda a expectativa de colher, né? Resultados. Quando a gente chega numa determinada idade, isso não vai mais tanto estar presente. Então, isso aí a gente conversou, falou um pouquinho disso. Sim. Mas quando vem a tal da demência, né? Aí te rouba a história, Rô. Eu fiquei pensando isso e foi a hora que me deu um nó na garganta. Eu nunca tinha pensado nisso. E é isso mesmo. Meu Deus. Você já não tem o futuro, ok. Mas aí você perdeu a sua história. A sua história. E aí eu fui elaborar isso dentro de mim. Eu tô pensando, desde que a gente conversou, isso tá dentro de mim, né? Sim. Tô pensando. E aí que eu fiquei pensando muito essa questão de viver bem a vida, né? Mas aí veio um conceito da psicanálise também. Porque assim, quando um bebê nasce, né, a gente sabe que primeiro ele existe no olhar da mãe. A mãe a gente sempre coloca como uma figura de referência. Pode ser uma avó, pode ser um pai, perdeu a mãe, não sei. É uma figura que ele tem como referência para o psíquico dele desenvolver. E essa pessoa vai fazer o olhar, o contato visual, né? Que outra coisa que eu gosto muito sempre de falar, vamos já aproveitar, né? Sim. Que a amamentação não é só no peito. A amamentação é quando você dá esse alimento para esse bebê. Não importa se é na mamadeira, importa que você olhe, que você faça o vínculo. Olha. Né? Então, aí aquela relação ali está constituindo, essa mente está nascendo, né? E aí eu fiquei pensando muito que aquela mãe tem que sustentar esse bebê. Ela sabe o choro dele, ela sabe se ele tá com fome, ela sabe se ele tá com xixi, tá com a fraldinha cheia, né? E aí eu fiquei pensando isso. Eu falei, gente, quando o idoso vem com um quadro demencial, aí a história inverte. Aí é o filho que vai ter que sustentar o olhar desse pai, né? E vamos conversar que eu não imagino. Eu fiquei imaginando tudo isso dentro de mim, né? Pensando, refletindo sobre a nossa conversa, sobre... E aí a questão, você já imaginou, Rô, a sua mãe ou seu pai, você olhar para eles e eles te olharem com aquele olhar vago? Tipo assim, quem que é? Não consigo imaginar. E você olhar e falar assim, pai, sou eu. Você não se reconhecer, você não ser reconhecida no olhar da sua mãe. É muito forte. É muito forte. É muito forte, né? É de dar nó na garganta. É de dar nó na garganta. Né? Viver isso. Mas a gente tem que falar disso. Eu já tive uma cliente, ela é muito presente. E ela ficou uma semana, ela vai toda semana, 2, 3 vezes. E ela ficou uns 15 dias sem ir. E a mãe dela já está na fase terminal do Alzheimer, se comunica com GTT. E eu sentei no sofá, ela falou, Rô, tá muito difícil para mim vir ver. Porque eu tô vivendo um luto dela viva. É isso. É isso. É um luto, né? Da história. Da história. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente faz isso? Eu não sei. Nem eu. Porque... E eu vivo isso dia a dia, mas eu não sei.
Mas a gente não sabe mesmo, porque cada pessoa, a gente está aqui conversando sobre isso, Sim. e por isso é importante a terapia, porque cada pessoa vai achar o seu jeito, né? Sim. Mas eu fiquei pensando nessa ideia de você ser a memória que ele não está podendo ser. Cantar a música que ele Forte. gostava, Sim. né? Você vai estar construindo de alguma forma. A gente não canta pro neném ninar? Né? Então, meu pai gostava de tal música, lembra, pai, disso que você gostava? E aquilo você vai vivendo a história que está na sua memória, já não está na dele, mas está na sua. E é sustentar um lugar aí também. Eu fiquei pensando muito nisso. É fácil? Não, não é fácil, não tem nada fácil. A verdade é essa. E além né? de tudo é doloroso, né? É doloroso. Muito. Né? Mas se eu saio desse lugar de ficar na dor e vou buscar aquilo que me sustentou, isso é uma forma também de fazer um carinho, de colocar sabe, um Dersane ali na ferida. Sim. Pá, gestor, vocês estão entendendo o quanto importante é o que a doutora está falando? Porque isso você pode estar mostrando para o familiar daquele morador. Você vai trazer um conforto para esse familiar que chega tão inseguro, tão assim, querendo culpar alguém. É muito importante isso que você está falando. E o gestor assistindo esse podcast, assistam esse podcast, gente, porque é muito importante. É muito importante, é muito importante. A gente vai elaborando. Por isso que é importante o gestor ir também para um lugar de se pensar. Sim. Né? Porque esse lugar de se pensar, ele vai discriminar a história dele, as opiniões dele, né? Você pode falar muito isso. Sim. Você tem uma história, Rô, sim, né? Com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. E você vai lidar com a vida a partir do que você é. Mas quando a gente tem que lidar com relações para além daquela, né? A gente não pode repetir a minha experiência para o outro, né? Que é aquela coisa que a gente estava batendo um papo antes de começar aqui, né? Sobre o não julgar, né? A gente não sabe como que aquela história foi construída. E a gente não pode ouvir um lado só. A terapia, a psicanálise, ela ensina muito isso pra gente. É difícil. Isso quer dizer que eu nunca faço isso? Mentira. Mentira. Faz. Né? Porque a gente tá sempre aí fazendo o que a gente luta com isso, né? Mas amplia o repertório, né? E às vezes me dá condição de pedir desculpa, de admitir um erro, isso é tão poderoso. Nossa, nem fala. Né? A gente poder reparar, fazer reparações, né? Até nas relações familiares mesmo, né? Esse pai que tá lá internado. Gente, sempre é tempo. Sempre é tempo de construir pontes. Eu sempre falo para meus pacientes, construa pontes. A ponte quebrou, foi uma bomba, uma discussão, foi lá. O que você quer? Né? O que você quer construir? Que família você quer construir? Que legado você quer deixar? Né? Eu acho muito, muito legal essa ideia de legado. Porque herança é deixar para. Legado é deixar na pessoa. Herança é deixar para a pessoa. Legado é deixar na pessoa. Sim. E a gente vive, né? Você deve ter lá muitos avós, bisavós. Essa faixa etária que está lá. E aí tem uma coisa que a geração também está vendo. O cuidado que é, aquilo que... Isso é transmitido. Que vida que eu quero construir. Que legado que eu quero deixar. Né? Sim. Então, só que esse lugar que a gente pode se repensar, tira a gente do ideal, né? E traz a gente para um lugar, mas tudo isso que eu tô falando são processos. Eu não quero deixar aqui uma mensagem que isso é fácil. Não, que isso é um passe de mágica. Imagina. Né? Porque a gente admitir um erro, a gente fala, poxa, eu não fui legal nisso. Me desculpa. Né? É difícil, mas, poxa, é tão transformador. Nossa. Você poder religar pontes, você poder constituir esse finalzinho, né? Eu acho tão legal, porque quem é cristão, a gente acredita muito, né? Nessa reparação. E Jesus deixou essa questão, né? Ele perdoou os pecadores na cruz. Ele teve um papo ali, eu fico imaginando a cena. Sim. Todo mundo lá, pregado, os três lá, né? E ele fala, tá bom,
hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Mas eu acho que quando a gente escolhe tá de bem, tentar esse caminho de encontro e não de desencontro, a gente cria o paraíso na Terra. Olha, né? forte. É. Que bacana. Não é um paraíso idealizado, Sim. é um paraíso real. É importante a gente falar isso. Sim, sem dúvida. Né? Porque não é que não vai ter atrito. Tem vai como. ter. Né? Gente, a gente não concorda nem com a gente mesmo. Tem coisa que a gente vai descobrindo e fala, nossa, eu não sou mais essa. Eu falava isso, eu não quero mais falar isso. Né? A gente muda. E como? É tão importante a gente dar chance. Esse processo, eu vejo por mim, eu sou a prova viva disso. Porque assim, o que eu consegui, o que eu melhorei, eu sei lidar com os atritos, eu consigo pensar. Então, assim, e eu tenho vida, hoje eu tenho paz. A verdade é essa. Pode acontecer o problema que for. Claro, na hora eu fico meio assim, mas depois eu vou pensar, mas eu chego ao ponto final, eu tenho paz. É isso. Dentro de uma instituição, né, você que fala muito com gestores, Isso. essa questão ela é super importante, porque o problema não vai deixar de existir. A gente reagir ao problema, né? Às vezes eu fico pensando muito assim, quando a gente vai corrigir um problema, quando a gente tem que administrar uma situação, o quanto a gente está corrigindo, o quanto a gente está agredindo. Porque a correção, ela vem de um lugar de olhar ao outro, aceitar que o outro erra, né? Gente, e assim, a gente tá falando isso dentro do bom senso. Tem gente que não tá agindo de boa fé, tá de má fé, não cumpre o que é combinado, não estamos falando disso. Né? A gente tá falando daquilo que a gente sente, às vezes, que a gente tem que sair do nosso corpo, do nosso limite aqui, e olhar pro outro e falar, bom, ele é humano, ele erra. Né? Dá uma chance. Dá duas. Se a pessoa fica, aí você vai ter que tomar a tua atitude, tipo assim, olha, não encaixou aqui não é o seu... Às vezes não é que a pessoa tem demérito por não ser aquilo, mas ela não se encaixa naquele papel. Isso. Eu falo muito isso no curso Método ILPI 360, sobre a inteligência emocional e sobre a ferramenta DISC. Porque você, a hora que vai fazer a entrevista, você vê o perfil, você conhece essa ferramenta, você vê o perfil daquele profissional e ajuda você a formar a equipe para estar colocando o colaborador no local certo. Não é isso? Que você evita muito, muito atrito, muitos problemas com isso. Muito, muito. E você dá uma segunda chance, você vai construindo uma equipe mais forte, uma equipe mais madura. É o que eu tenho hoje, graças a Deus. Né? Mas foi todo um processo. Voltamos a falar e deixar claro. É fácil? Não, é muito difícil. Não, é difícil. Tem outro caminho? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem outro caminho. Então, eu tenho certeza. O primeiro passo do gestor é ele ir para a psicanálise. Procurar um bom analista, né? Um bom analista, E poder aí pensar e achar o seu caminho, né? Porque a psicanálise é uma coisa que eu gosto de falar também. É uma coisa que eu sou apaixonada, eu respeito todas as linhas, tem várias linhas terapêuticas bacanas, eu acho que tem indicações, sabe? Tem momentos que um tipo de paciente, que outras linhas terapêuticas são mais adequadas. Eu não sou contra. Tem que se encaixar, né? Não, a gente tem que respeitar a individualidade, porque a psicanálise é muito desse lugar, de você respeitar a individualidade do ser, entendeu? O que aquele ser pode ser. Né? Sim. Não tem como forçar. Sim. Não tem, né? E não tem, eu sempre vou deixar uma dica aqui para todo mundo. Quando você for buscar um terapeuta, eu sempre falo com meus pacientes, sempre. Quando eu vou medicar um paciente, aí eu vou indicar psicoterapia, eu falo, você vai fazer o seguinte, você vai no seu terapeuta, vai marcar uma entrevista, um primeiro encontro, e você vai ver se o santo bate, vamos brincar assim, né? Porque se o santo não bater, você vai fazer igual quando você tá vendo vitrine no shopping, numa loja, sabe? Que aí você entra, o vendedor já vem, oi, pois não. Você fala assim, não, só tô dando uma olhadinha, né? Qualquer coisa eu te falo. Na terapia é a mesma coisa. Ninguém casa com o primeiro namorado, ou casa, né? Mas escolheu casar, mas ninguém namora qualquer pessoa. O que a gente tem que ver é se a gente tá afim de estar com aquela pessoa. Meu santo bateu.
E ali eu vou poder me pensar, eu vou falar do que eu sinto, eu vou falar das minhas angústias, eu vou tentar nomear meus sentimentos e elaborar e ampliar meu repertório a partir dali, né? Então, procure um terapeuta que te faça sentido. Se você vai na terapia e não está a fim de ir, não vá. Não vá, Rô. Não gaste esse dinheiro. O terapeuta tem que bater. Não faça isso, gente, não faça, não force, né? Se você não achou, uma hora vai achar. Sim. E procura, marca entrevista, vai em um, vai em outro, vai em outro. Então, a gente tem que saber isso. Sim, aconteceu com o Arthur, o meu filho mais velho, ele chegou em mim, acho que ele já tá fazendo terapia, já faz uns 4 meses. Ele veio esse final de semana e falou, mãe, eu vou parar, não tá legal. Respeita, Rô. Não, Respeita. eu já falei pra ele, então vamos procurar outro. E isso é de um lugar de muita sinceridade, muita honestidade, porque eu também sou terapeuta, né? E eu gosto muito de deixar meus pacientes muito à vontade, né? A hora que quiser interromper, interrompe. Não dá pra forçar, é o tipo de coisa que não dá pra forçar, né? E se ele acha que não tá sendo legal, não é culpa do terapeuta nem dele. Não deu certo, né? Vai ter o que vai dar certo. Cada um tem uma religião, um estilo de vida, a gente tem nossas escolhas. A terapia também tem que ser alguém que contempla, entendeu? Aspectos seus e que você sente que você está sendo acolhida ali e que você pode transformar. Sim. Tem uma paciente minha que logo nas primeiras terapias, às vezes ela usava o lencinho, né? Durante a sessão, ela chorava e ela colocava o lenço na bolsa. E eu brinquei um dia com ela, falei, que pano sujo que você não tá podendo deixar aqui pra gente conversar, né? E aí agora, esses tempos atrás, ela deixou, porque ela é muito atenta, assim, ela não gosta de deixar o copo de água, às vezes que o paciente entra com um copo de água, né? E aí, esses dias atrás, ela saiu, ela deixou os lencinhos, deixou o copo d'água, e eu fiquei pensando assim, que bom que ela tá podendo confiar em mim, deixar. Olha que legal. As coisas aqui, né? Parece que não é nada, mas aquilo ali diz a nossa relação, né? Da intimidade, que é outra coisa também que tem muito a ver com o que a gente está falando. Sim. Porque envelhecer, né? E você envelhecer com alguém e tá ali tendo que expor sua fragilidade, isso é de um lugar de muita intimidade. Muito forte. De muita intimidade. Aí pensa. Você vai para um residencial e você está envelhecendo com pessoas que você não tem intimidade. Nunca teve. E aí? Fala para mim, doutora. Então, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar. Por que eu trago esse assunto? Para as pessoas que trabalham com isso, com esse cuidado, o cuidador, porque eles julgam muito e eles não pensam isso. Então, uma pessoa que tem uma história, tem uma afinidade lá fora e vem para um lugar que não tem. É tudo. Ali não é o lugar dela, né? Roupa, precisar de alguém que você não tem intimidade para dar um banho, você não conhece. Tocar teu corpo. Então, eu acho não é tão importante, porque quem cuida disso não tem esse olhar. E eu coloco isso dentro do meu residencial e mudo. Mais uma vez eu vou falar, muda a assistência, doutora. Muda, olhar a gente dentro da medicina, a medicina humanizada, né, vem muito ao encontro dessa questão da gente falar assim, não chamar o paciente pelo leito, pela doença, né, mas chamar pelo nome, porque aquele nome tem uma história. Todo sujeito tem uma história. Sim. Né? Então, quando você fala assim, eu conheço a história do meu morador, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, né? Às vezes você tem que pegar isso com a família. Sim. Né? Então, assim, é muita coisa para elaborar, né? E o gestor tem que dar essas ferramentas para os funcionários dele, né? Dele respeitar essa história. Agora, eu acho uma coisa muito, muito da vida da gente, né? Quando minha primeira formação foi fisioterapia. Sim, né? Você lembra? Lembro. E quando eu atendia os pacientes no hospital, eu ia fazer aspiração nasogástrica. Então, quando você aspira o paciente, você suga a secreção, o paciente é acamado, não consegue tossir, não tem reflexo de tosse. Você conhece tudo isso, né? Isso aí é rotina.
quando eu aspirava aquele paciente, ficava no frasco a sujeira, né? E aí eu imediatamente terminava, já tirava, ia descartava, né? E durante o tempo eu dei aula, né, na faculdade para os alunos do último ano, né, que passavam na prática comigo, e eu falava assim, se fosse a sua avó deitada aqui, você ia gostar de deixar essa sujeira aqui até alguém, né? Porque às vezes a enfermagem está com uma demanda muito grande, né? E era muito legal, porque tinha uma enfermeira, a chefe do posto, que ela falava, ela viu o paciente e falava, a Kézia passou. A Kézia já atendeu esse paciente. Porque eu gostava de deixar lisinho, por causa das escaras. Às vezes enchia as luvinhas para posicionar, né? Depois. Porque aquela vida ali tem uma história, aquela relação, sabe? Gente, tudo. Tudo. É muito interessante que você está falando, porque eu passo várias vezes por essa situação. Paciente de Alzheimer, que ele fica agressivo, tem a fase de agressividade, às vezes fica gritando, e eu tenho vários casos que a família entra em contato comigo e fala, ai, não dá, a fulana fica gritando, a dona fica gritando, fica meio agressiva. Aí eu paro, escuto e falo assim, vamos inverter a situação. Se fosse sua mãe, o que eu ia falar? Falar que eu não posso ficar com ela? Ou tentar resolver o problema? Né? Eu falo isso. E realmente, a hora que você traz esse filho, essa filha, para essa visão... O seu funcionário no lugar de filho. É se colocar... É isso, né? No lugar do outro. Ou o filho. Não, o filho. O filho. Por exemplo, eu tenho lá várias... O filho, o que ele chega? Fui visitar a minha mãe, nossa, aquela senhora só grita, só grita. O acompanhante do quarto, um quarto do lado. E ele reclama porque tá incomodando a mãe dele. Não o morador, isso. O filho reclama. Sim. Aí eu trago ele e falo, tá bom. Eu falei, se fosse a sua mãe, o que você gostaria que eu fizesse? E aí? Aí eles param na hora. Teve uma que me pediu até desculpa. Rosane, então, me desculpa, você tem razão. Olha que legal. Que legal você poder falar. Que legal essa pessoa que acolhe, que fala assim, é que a gente estava falando, de ampliar esse repertório. Sim. Porque eu acho que é muito isso, sabe, Rô? A saúde mental, a gente tem que pensar em ampliar essa questão de que, tudo bem, eu tenho minhas convicções, eu tenho um norteador da minha vida, né? Mas aquilo, ele não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Sim. Né? Eu tenho uma figura que eu acho bárbara, você já deve ter visto. Se eu fizer o 6 aqui, né? Sim. É clássica essa figura. É. Eu vou fazer o 6 aqui. Eu vou falar, é 6. O que você vai falar? É 9. É 9. Quem tá certo? Quem tá certo, Quem tá certo? Realmente. Né? As duas. As duas, mas é isso, por quê? Né? Por isso que desenvolver mente é eu sair do meu mundo, né? E tentar olhar um outro. Sim. Né? Mas isso não é simples também. Eu gosto de conversar sobre tudo isso, acho que ajuda, sim, mas tem a ver com constituição psíquica, né? A gente está falando de narcisismo, de uma evolução psíquica. A gente pode entrar em teoria de narcisismo primário, narcisismo secundário, como esse eu é constituído. Mas vamos falar de coisas, a gente precisa falar de coisas práticas que a gente sabe, que eu sei que vai ajudar o outro. Quando eu falo, assim, que é importante para gestores, e se eles deveriam ir para psicanálise, porque na realidade os filhos não entendem, e ter essa visão para ele fazer essa gestão, né? Por exemplo, você falou do narcisismo. Eu tenho uma paciente que meu Deus, é muito difícil para a moradora. A moradora. Ela é narcisista. Quase todos os dias a filha me manda um áudio. Ela é creche. E aí ela fala... ela passa o dia. Passa o dia. Rosane, minha mãe é assim, o que eu faço? E eu tenho que ter toda uma psicologia para tratar ela. Sim. Toda uma psicologia. E os gestores não têm isso. O motivo dos podcasts é isso. Mostrar essa visão, né, técnica de um profissional para tentar agregar dentro do seu residencial. Por isso que eu acho tudo que você está falando aqui, se pegar um pouquinho esse gestor e levar para a sua vida, vai mudar muito.
E aí entra a importância, às vezes, realmente de se permitir. Coloca lá dentro dos investimentos do seu negócio, coloca lá a terapia. Porque às vezes você não vai conseguir fazer sozinho. Sem Junto dúvida. com o terapeuta, aí vocês... Porque, no fundo, a gente faz terapia pra gente descobrir aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer ver ou não tá dando conta Eu de só ver. consegui por causa da terapia. Eu não consegui Inconscientemente, sozinha. Sim. né? Porque a gente às vezes faz sem pensar. Então é super importante. Por quê? Porque o que você está falando é que você recebe uma vez. É muito engraçado, é muito gostoso estudar, né? E depois você vai pensando na vida. Eu lembro que uma vez uma professora falou assim para mim. Ela tinha uma escola, ela era diretora de uma escola, né? E ela falou assim, Kézia, a vida é isso. Você recebe socos e tem que distribuir flores. E é mesmo. Né? E dentro da psicanálise, a gente está falando isso, dentro da psicanálise, isso é um exemplo de transformação. Aquela coisa mal elaborada que você recebe daquele filho que não sabe porque está com raiva, mas ele está muito nervoso, ele não está sabendo lidar com a situação, e às vezes vem em forma de irritabilidade, de não dou conta, às vezes xinga, às vezes reage mal, porque aquilo não está encontrando algo que faça sentido para ele. Então, você recebe Sim. todo esse conteúdo do outro, aí você tem que conter dentro, transformar isso e falar, olha, então, é isso que você fez. Você está me queixando isso. Mas e se fosse seu pai? Aqui eu contemplo, nós vamos cuidar disso. Tenha dúvida que eu estou cuidando disso. Sim. Né? Que eu vou fazer o melhor, vou deixar um quarto separado, uma ala, com certeza, um quarto com acústica, né? E é isso, né? A gente vai viver na vida e a gente não tem um manual pronto. Não. Né? E eu acho que isso é muito importante o gestor saber também, que a demanda vai acontecer, que os problemas vão vir e o sucesso dele vai ser ele ultrapassar isso, né? Ele pensar qual a solução eu vou dar para isso, o que eu vou construir com esse conhecimento, que é isso que eu consigo fazer um quarto com isolamento acústico, ou eu vou pôr esse paciente tal, ou bom, eu vou ficar com esse paciente, mas até eu não... Você vai achar caminho, o seu caminho, né? Sim. Mas para isso você tem que estar pensando sobre tudo isso, né? Como eu falei, pensar não é óbvio. Por isso que lá no curso, vou falar mais uma vez, método ELPI 360, eu ensino o gestor ser realmente gestor e não entrar no chão de fábrica, porque ele tendo essa visão, ele vai ter estratégia, ele vai conseguir investir nele e sair do chão de fábrica. Então, é importante isso, porque realmente é um investimento. É um investimento. Sim. É um investimento no seu aparelho psíquico. Sim. Né? É dali que, como a gente estava conversando, né? É da nossa caixinha preta que sai. Né? Da caixinha preta. Os nossos impulsos, as nossas reações, né? Então, com o nosso aparelho psíquico, a gente vence ou a gente perde. Porque é muito sério o que a gente faz, Kézia. Muito. É muito sério. Cuidar de gente é sério. Cuidar de gente é sério. Né? Cuidar de gente é olhar isso, né, que você traz. É muito verdadeiro isso quando você fala, né? Eu conheço a história. Porque eu falo sempre, todo sintoma traz uma história. Sim. Né? Todo paciente tem uma história. E toda história merece ser escutada. Porque às vezes, por exemplo, eu tô com um paciente agitado. Dona Dercy. Ela é a moradora que ficava, ai, e assim, com medicação para dor. Não, era da cabeça, era do Alzheimer. E aí eu colhendo a história, porque chega a primeira coisa, eu faço anamnese com a família. Do que gosto de comer, qual era a atividade. Ela gostava de Alcione. Era o pô, Alcione, ela parava. Você tem noção? Olha a importância da gente saber a história. Você sabe que você me fez lembrar da teoria das comportas. A teoria das comportas é uma teoria que eu aprendi quando eu fiz fisioterapia, mas ela é da fisiologia, né? Porque a dor, o estímulo chega por um calibre de fibra.
E quando a gente dá um outro estímulo, né, a gente tenta acessar mais rápido e saturar. Sim. Que aí aquela sensação de dor não vai ser transmitida para você sentir a dor, né? Eu lembrei dessa teoria das comportas e eu fiquei pensando isso, né? É você desviar o foco da dor. Sabe quando você vai fazer botox? Sim. Que fica passando aquele motorzinho, gelinho, porque que treme. Para você desfocar, né? Então eu acho que, olha que legal essa sacada, né? De você não tirou a dor dela, você olhou para ela por inteira, como um ser, muito forte. né? E você, então vamos ouvir música? Porque aí você tirou ela, ó, né? Sabe, eu sempre gosto de usar também outra analogia. Tem hora que a gente parece que enfia a cabeça no balde e fica lá. Verdade. Né? E se a gente levantar e olhar, opa, eu tenho outras possibilidades além daquela. Sim. E isso parece simples, mas é tão libertador. Opa. Porque quando você fica vinculado no problema ali, ó, aquilo te paralisa. Kézia, eu vivi isso por tantos anos. Porque eu ficava só naquele problema dentro do residencial, só assim, e eu estava paralisada. Quando eu entendi a importância do processo, tudo, eu mudei minha vida. Hoje eu sou liberta, de verdade. Porque tem muitos gestores, o que acontece? Eles são escravos do residencial. Eles são escravos. Eu fui escravo do meu residencial. Por não conseguir ter, e claro que isso foi com a terapia. Sim. Entendeu? Então eu passei a maior parte da minha vida escravo. E agora, quando eu vou para terapia, eu vejo o quanto que eu fui liberta. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho sabedoria, entendeu? Estrutura mental, sim, psicológica, para lidar com as situações. É muito libertadora a terapia. Mas eu vou te fazer uma pergunta para ajudar as pessoas a pensarem, né? Quando você fala que você sair do chão de fábrica, né? Daquele que vai resolvendo tudo, que vai fazendo tudo. A gente tem uma coisa assim que a gente tem certeza que você tem um padrão de serviço a entregar. Sim, certeza, não tenho dúvida. Né? E aí você vai querer resolver tudo. Sim. Então quando você abre mão que as coisas vão ser o que elas podem ser, nossa, isso também te dá outra condição. Sem dúvida. Né? E deu. E outra, a gente vai andando com o carro. Se o carro fura o pneu, o que a gente faz? Tem que trocar. Troca o pneu e continua. Isso. Agora, você não fica parada na sua casa porque vai furar o pneu. Não é? A gente tem que viver na vida. Sim. Viver na vida. A gente, né, Rô, a gente vai errando e corrigindo os erros enquanto vai vivendo. Isso. Então, isso é importante, né? Porque senão você fica também... Primeiro é pensar que que a gente não é dono da verdade. Sim. Né? E aí, quando você se coloca desse lugar de não ser a dona da verdade, aí você pode falar assim, poxa, acho que se eu falar de outra forma é melhor. Né? Se eu ensinar o meu colaborador a se colocar no lugar do outro de uma forma que eu não o agrida, mas que eu o corrija, a gente volta naquele ponto que a gente falou. Né? Eu acho que é super importante a gente fazer uma distinção importante aí. O quanto a gente está corrigindo, ensinando, que a gente está instruindo, ou o quanto aquilo vira uma reação agressiva. Você está me lendo no passado, tá? Porque eu era militar. Então, eu chegava e falava assim, eu quero que coloque esse paciente assim. Eu não entendia que tinha que ser feito. Se ele fizesse assim, estava feito da maneira dele, estando correto, estava tudo certo. Eu não. Tem que ser assim. Eu fazia assim. E aí você acaba, como você disse, sendo escravo. E aí a gente volta naquela questão de só o meu jeito é certo. Só o meu jeito dá certo, só o meu jeito é válido. Para mim era. Eu acho que hoje tem muito colaborador que você olha e fala, nossa, que legal. Nossa, eu não tinha pensado isso. Eu faço diferente. Eu falo assim, o que vocês acham? Olha, a gente está com essa situação, o que vocês acham? O que você acha melhor? Eu escuto esse colaborador. Só que para isso, tudo isso, eu fui buscar conhecimento.
Isso. Eu fui né? buscar De conhecimento. como gerir, Isso. de como criar processos. Sim. Que é isso que a gente estava conversando, né? Sim. Você foi buscar estudo, você foi... Então, isso é uma outra coisa também, né? Que é muito do desenvolver o pensamento, né? De você desenvolver uma curiosidade sobre si, sobre os processos, né? Poxa, o que eu falo, como o outro escuta o que eu falo? Gente, como isso é... A empatia, como ela é poderosa. E você sabe onde eu aprendi isso? Na terapia. Me conta o que você aprendeu. Fala pra mim, o que você aprendeu? Aprendi, porque eu chegava na terapia, eu falava assim, meu colaborador não faz, eu não aguento, eu falo para ele fazer, ele não faz. Aí ela trazia essa visão para mim. Ela falava assim, mas precisa ser do seu jeito, não tem que ser feito. Não é? Se sair bem feito da maneira do outro, será que não vai dar certo? Você vai ficar menos estressada? Não vai ficar tão sobrecarregada? Porque eu era sobrecarregada. Então, a terapia começou a me mostrar como eu poderia abrir esses leques para não estar tão sobrecarregada, não me culpar tanto. Porque é dar nome. Isso, É dar nomear nome. aquilo Isso. que você está fazendo sem perceber que está fazendo. Sim. Né? Você quer dar conta, você está querendo dar conta do mundo e impor que só o seu jeito dá certo. Ela não te fala isso, mas ela vai te mostrando isso. É isso mesmo. Ela vai te falando isso, né? E a gente do lado, a gente fica pensando, como que eu vou ajudar essa pessoa a poder pensar? Eu tô vendo que ela tá indo por esse caminho, não é legal. Mas às vezes a gente fala assim, se eu te falar isso diretamente, isso pode virar uma barreira, uma defesa, às vezes a gente perde o paciente aí. Sim. Né? Assim como o gestor vai perder o colaborador, se ele quiser forçar. Como eu perdi muitos. Olha só que interessante. E aí a gente traz esse podcast da importância, Kézia, da psicanálise, da terapia. Porque eu perdi tantos colaboradores bons. Por falta de comunicação. Por falta de comunicação. Tem uma coisa na psicanálise também, que quando eu estudei, né, deu palavra para aquilo que eu... Tem uma coisa que é o não dito. O não dito, ele é difícil. Sabe por quê? O não dito, ele abre possibilidade de você formar sua historinha na sua cabeça e eu formar minha historinha na minha cabeça. Sim. Né? Tem muitos textos legais da base mesmo, do próprio Freud. Né? Ele tem um texto dele que fala sobre romances familiares. E é muito legal aquele texto dele, mas ele fala muito dessa questão aí, daquilo que é vivido, que nunca foi falado, mas é captado. Sabe? Sim. A gente sabe das coisas sem saber o que foi falado, a gente sente que tem alguma coisa. Só que se eu chegar, né, vamos supor que eu fiz uma coisa que você não concorda, né? Poxa, a Kézia falou aquilo, me magoou, eu não sou aquilo, né? E aí, o que acontece nas relações? Aquilo vai abrindo um abismo. Porque você fica ofendida, né? Eu fico no meu lugar, que eu acho que eu tô certa também, que é aquilo que eu falei, né? E se nenhuma se dispuser a dar, tô te sentindo meio estranha comigo, o que eu te falei? Que eu não... Mas é de verdade, né? Eu te falei alguma coisa que te machucou? Que não entrou legal pra você? Ou você fala assim, você me falou um negócio que, poxa, não sei, pra mim não entrou legal. O que você quis dizer com aquilo? Eu aprendi a fazer isso. A gente muda a história. Sim. Você muda o desfecho final. Sim. Com essa variável, vamos colocar assim, né? Porque você abre possibilidade para quê? Para dizer o que sente. Sim. Eu não vou ficar achando o que a Rô achou. Rô, me fala você o que você achou. É onde a gente entra na escutativa para o colaborador. Eu aprendi muito na escutativa. Eu não tinha isso, escutativa. Deixar o outro falar. O outro. Não. Era desse jeito, não escutava. Porque a gente precisa desenvolver mente para aceitar que tem um outro diferente do que eu sou. E eu vou falar, e a gente fala... a gente tem que falar o podcast todo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque
a pessoa pode começar e desistir. E não é para desistir, porque vai melhorar a qualidade de vida sua, do seu morador, do seu familiar. Você vai ter um tempo para você. Eu não tinha tempo para mim. Tem um marido de uma amiga minha que ele fala que esse negócio é bom demais. Depois que ele começou a fazer psicanálise, ele fala, eu fiquei rico. Ele brinca, eu fiquei rico. Eu também. Porque ele aprendeu a lidar, a gerenciar, né? Eu acho que sair do lugar de certezas. Eu acho que um bom gestor, ele não tem certeza de nada, ele testa. Verdade. Falou tudo. Ele vai ver o que serve para aquela equipe. E cada equipe vai ser de um jeito. Tem uma equipe tua da noite que vai funcionar de uma forma. Eles vão... Aí tem funcionamento de grupos que a gente estuda muito na psicanálise. Legal. Que aí eles vão funcionar de uma forma. Tem outro grupo que vai funcionar de outra forma e vai dar certo também. Porque, gente, não tem um caminho único. Não tem. Outra coisa que eu sempre falo, isso eu repito sempre. Em todas as consultas eu falo para o meu paciente. Quando eu medico o paciente, e a medicação tem efeitos colaterais. Às vezes o paciente não se adapta, não tolera, porque normalmente passa os efeitos. Sim. Né? Mas se o paciente se perdura, ou se o paciente faz um vínculo ruim com aquela medicação, eu não insisto. Eu respeito muito, muito a percepção do meu paciente. Mas eu sempre brinco, eu falo, vamos ligar o GPS? Vão ligar o GPS. Aqui a gente faz tratamento com o GPS ligado. Que legal. Por quê? Porque o GPS é assim, se põe lá, tô indo pro podcast, pus lá da minha casa, pus o endereço que a Rô me mandou. Aí eu chego no caminho que eu tinha planejado, que o podcast me deu, tem uma interrupção ali. Tá a prefeitura cortando árvore e fecha. Aí você tem que dar uma volta. Sim. E o que aparece lá? Recalculando rota. Recalculando, é isso mesmo. Né? Eu acho que fazer terapia é muito desse lugar. De ligar o GPS e recalcular rotas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E fazer gestão é isso. É isso. Isso é fazer gestão de emoções. De emoções. Que a gente precisa de emoção para tudo. Sim. Né? Sim. Você quer ver coisa que mais ensina a gente? É a tal da maternidade. Verdade. De verdade, Rô, as pessoas falavam assim, ai, meu filho me ensinou tanto. Eu falava, ai, como assim um filho ensina? Né? Mas não é que o filho ensina, é a presença do filho. É aquele novo lugar que eu ocupo. Sim. Entendeu? Sim. Então, você deixar seu filho errar, vai lavar a louça, ficou suja, e daí? Ele tá criando a autonomia dele. A cama não tá arrumadinha, lisinha, mas ele tá criando, construindo a autonomia dele. E como é difícil a gente fazer isso? Bom, pra mim foi. Né? Pra mim foi. Tem pessoas que é menos, mas pra mim foi. Né? Então, essa questão aí da gente lidar com o limite do que eu acho e do que o outro pode fazer, do que o outro é, do que o outro dá conta, isso, como dizia minha terapeuta, que eu fiquei com ela por 10 anos, que ela já faleceu, mas ela vive dentro de mim. Ela falava assim, às vezes eu falava umas coisas, falava assim, não, mas isso não, eu ficava brava com ela, Rô. Não, eu tipo sei, assim, você não sabe de nada. Ela dava eu lembro dela sorrindo. Ela ria, ela falava, Kézia, isso é trabalho para a vida inteira. Mas ela falava com amor. Então, né? E eu sempre lembro dela. Às vezes eu falo, nossa, mas de novo isso? De novo eu tô nesse lugar? Vamos, Kézia. Vamos, porque é assim. É se propor a pensar, porque esse lugar é o lugar que eu, sei lá, sou eu. Essa sou eu. Mas tem coisa que eu não quero fazer daquela forma. Sim. Então vou ter que lutar contra isso, né? E aí fazer terapia, chamar a consciência, nomear, não deixar o não dito prevalecer. E também, vamos lá para uma segunda parte, tem uma má notícia para lhe dar. Ixi. É a gente desenvolver mente para tolerar certas coisas que não vão mudar. Não vão mudar. Não vão mudar. É isso, é verdade. Aí você vai ter que pôr na balança. Você vai ter que pôr na balança. E isso vale para tudo. Porque eu idealizo um filho, mas o filho é o que ele pode ser. Eu idealizo o marido. Quando eu vou casar, a gente vai convivendo, a gente vai tirando todas as fantasias. Aí você vê assim, não, eu não casei com ele, eu casei com o que eu achava que ele era. Isso é muito comum.
né? Isso serve para amiga, a gente idealiza a amiga, a gente idealiza as irmãs, o pai, a mãe, todo mundo, né? Então, a gente fazer terapia é a gente sair desse lugar e existe o outro. É, isso, muito né? bacana. Existe um outro, existe eu, existe o outro. E aí a gente tem que... Doutora, e o que você deixa de recado para os nossos seguidores, nossos ouvintes aí, gestores, filhos, filhas? A mensagem que eu quero deixar é a seguinte, que só tem jeito da gente buscar, da gente viver, da gente envelhecer, da gente viver uma morte, viver um luto. É a gente, antes disso, viver bem, né? Quem vive bem, morre bem, né? É a gente estar presente hoje, né? É a gente pensar que se eu sei que um dia esse fim está próximo, é o que eu vou fazer hoje. Então é estar presente hoje. Gente, vamos resgatar a família na hora da alimentação, né? Vamos pegar todo mundo, vamos fazer uma caixinha de celular, pôr lá e vamos jogar um jogo juntos? Vamos criar memória, né? Vamos estar presente hoje, né? Faz tempo que você não vê seu pai, não vê uma amiga. O que te é caro na vida? O que vai dar sentido na vida é isso, né? É o que você faz hoje. Então, se seu pai começa a desenvolver uma doença, mas enquanto ele pôde estar presente, você teve lá com ele, né? Se esse pai te faz sentido, né? É respeitar as histórias, né? Daquilo que pode ser. E você sempre ser muito fiel àquilo que você sente que você tem que fazer. Então, por isso, pensar sobre aquilo que é importante para você, né? E construir este lugar. Por quê? Porque aí você chega lá na frente com reserva. E você sabe que você foi o melhor que você podia enquanto, né? Então, eu tenho até no meu Instagram, eu coloquei uma lápide lá, porque tem duas coisas que eu sempre falo, né? Que pensar não é óbvio, que eu queria uma coisa que ficasse também muito aqui claro, né? Desenvolver reflexões sobre aquilo que a gente vive, porque vive como, né? O que aquilo representa para mim, né? Como eu posso mudar aquilo, pensar. E outra coisa é, eu não tenho medo da morte. O que eu tenho, o meu maior medo é da vida que eu não consegui viver. É viver uma vida que eu podia ter vivido e não vivi. Sim. Esse é meu maior medo. Não é morrer, Rô. Não é. Mas hoje, qual que é a melhor vida que eu posso ter? Qual que é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, para meus amigos? Quem que é a Késia? Né? É um desafio. Eu acerto sempre? Não. Tenho convicção plena disso. Sim. Né? Eu gosto muito de falar também que a gente é perfeitamente imperfeita. É verdade. É isso. É verdade. Né? É a gente aceitar nossas limitações, mas a gente ser o melhor que a gente pode ser. Então, isso me dá força para morrer bem. Ou para passar por um luto bem. Porque enquanto eu estava ali, eu estava no que mais fazia sentido para mim. Sim. Né? Então, acho que a gente construir histórias, construir memórias e fazer pontes, aquilo que faz sentido pra gente. Doutora, é o podcast mais forte que eu fiz até hoje. Porque fala de sentimentos, de emoções. Mais forte. Né? Traz essa questão muito urgente da vida. Sim. Né? Que a vida precisa ser vivida hoje. Sim. Não é? É. Eu falo isso, assim, com muita emoção mesmo, sabe? E com muita verdade, que eu gostaria muito que as pessoas entendessem a importância que é cuidado mental. Cuidado mental das emoções. Principalmente na época que a gente vive, né? É. Isso transforma uma vida. Eu acredito tanto nisso. Mas Nossa. transformou. Se você me visse lá atrás, fala, meu Deus, é outra Rosane. É outra Rosane. Você foi procurar, né, Rô? Você se propôs, Isso. né? Teve um trabalho psíquico. Sim. Que não é fácil. Mas eu falo que não tem outro caminho. O bebê, para nascer, tem jeito de se não fizer um corte na barriga, ou se ele não sair pelo canal. Não nasce. Não nasce, né? Então, uma mente para nascer, morre. E é isso que a gente está falando, né? De viver essa vida morta. Isso. É um vivo morto? É um zumbi?
né? A Ana Cláudia Quintana fala disso no Eu livro. era. É. Um zumbi existencial. Sim. Né? Eu era. De verdade, doutora. Quem me viu, quem acompanhou, meu irmão, minha família, os amigos que acompanhou de perto, falam, meu Deus. Então. Quanto eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Você se constituiu. Sim. Né? Me constituiu. Constituiu. Eu consegui crescer. Eu consegui fazer, gravar curso, podcast, franquia. Eu consegui tudo isso. Então, porque você cuidou do seu aparelho psíquico. Sim. Né? Então, acho que você está dando essa voz aqui, muito importante, né? Sim. Num canal aberto, você está investindo seu tempo, né, dinheiro, para falar para as pessoas, usufruam disso. Sim, né? É isso mesmo. Não se restrinja a isso, né? Tem um custo, quem puder, vá, faça, né? E procure recursos, tem aulas, tem conversas no YouTube que ajudam a gente a pensar, né? Tudo que for ampliar pensamento, ajuda a gente a viver melhor. Sim, sem dúvida. Né? Hoje tem esses curtos, tem Reels no Instagram, tem tanta coisa bacana aí, só que eu tenho que abrir meu ouvido. Fala nisso, deixa, doutora, o Instagram do Entre Laços. Nós temos um trabalho, né, com a doutora Isadora, que nasceu da demanda do consultório, um lugar para a mulher se pensar, né? Porque hoje a gente não tem problema de informação. Hoje a mulher contemporânea é uma mulher muito bem informada. Mas o que cabe para ela? A gente quer abrir um espaço de reflexão, né? A gente abre. No nosso Instagram tem muitas questões de reflexão mesmo, né? Qual que é a vida que é sua, né? E também essa questão, né? A mulher desempenha muitos papéis. Você pode falar isso. Sim. As gestoras mulheres vão saber disso, né? Porque você é gerente da casa, né? Você administra, você tem uma administração fora, mas você tem a sua casa, a sua despensa, sim, tem o seu filho, os seus horários, o seu marido, né? E tenho também, eu falo muito, eu gosto de usar essa figura para construir, né, a arquitetura da vida feminina. Eu gosto de falar disso, porque a gente tem também todas as questões do ser mulher, do ser feminino, que a gente tem que cuidar. Tem muitas demandas, né? Sim. E a gente, no Entre Laços, a gente está construindo esse espaço para as mulheres poderem se pensar. Que legal. E construir quem é você? Né? É um lugar de reflexão. Sim. Quem eu quero ser, né? A gente tem uma história bem interessante num livro, né? Que a gente leu da Lia Luft, Perdas e Ganhos. A gente teve um encontro, né? Normalmente a gente tem encontros ainda presenciais. A gente está criando o online, mas o encontro presencial, e a gente lê um trecho que o anjo da morte chegava, Rô. Ela conta essa história ali, a Luft, no livro Perdas e Ganhos, que é outra dica muito legal de leitura. Uma leitura fácil e muito da vida. Nossa, sim. Você já leu? Não. Leia. Tá. Ele é muito fácil. Vou ler. Perdas e Ganhos. Né? E aí o anjo da morte chega, né? E eu e a Isadora no encontro, a gente fez essa leitura, como se uma fosse o anjo, o outro a pessoa que o anjo foi buscar. Então ele demora para entender que é o anjo. Sim. Aí ele fala, não, calma. Minha vida não tá organizada, ainda não posso ir. Aí o anjo vira e fala assim, tá bom, vou te dar uma chance. Mas você tem que dar três motivos para eu te deixar aqui. Só que você não vem me falar que, teu filho não tá organizado, que a tua mulher ainda não sabe mexer com as contas. Não. Eu quero 3 motivos seus. Quais são os 3 motivos que eu deixaria você, por você, pela sua vida, para ficar aqui ainda um pouco mais? E aí? Forte. E aí? Né? Então, tirando os papéis, as funções que a gente ocupa, né? Tirando tudo isso. Porque às vezes a gente se confunde, né? Nos papéis que desempenha. Se confunde. Gente, então não deixam. Vai lá, porque é o gatilho. Entrando no Instagram e escutando. É o gatilho para você entendendo, pensando. Né? Provocações, né? Reflexões. É isso mesmo. Doutora, obrigada. Eu que agradeço, viu? Papo forte. Foi muito gostoso estar aqui com você. Nossa. A gente
Que delícia. Foi muito bom mesmo a nossa troca. Ai, foi né? mesmo. Nossa, muito. Foi Porque muito assim, é gostoso. muito legal, porque eu vi o que aconteceu na minha vida. Sim, Né? você é Então, testemunha. eu sou testemunha, isso, É. de tudo isso. E você, gestor, você assistam esse podcast, assim, todo, inteiro, porque vai te ajudar você ter uma outra visão do que é fazer gestão, do que é se conhecer, o que você tem que mudar, né, doutora? Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Realmente foi um podcast muito forte, que vai trazer reflexão para várias pessoas, gestores, filhos, cuidadores. Eu agradeço muito, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse momento, né? A gente pôde compartilhar de pensamentos juntos, né? A gente pôde pensar, né, sobre várias coisas juntas, né? E eu queria te também parabenizar aqui, viu, Rô? Obrigada. Porque eu acompanho o seu Instagram, eu acompanho, como é que chama? A Dona Dirce. A Dona Dirce, a outra que é mais brava, a Filomena, não a é? Filomena. Eu acompanho lá. E é muito bonito ver a sua verdade. Ai, obrigada. É muito bonito ver a sua verdade, conhecendo, né, há tanto tempo, verdade. e também sabendo, já tive familiar conhecido lá, né? Então, a gente sabe que tudo isso é de um lugar de muita verdade, e você põe seu coração lá. Põe, e né? é mesmo. Eu falo que ali não existe filtro. Ali é real. O amor é real, o que eu faço hoje com meus colaboradores é real, tudo é real ali. E isso a gente capta, e a gente sente. Que legal. Obrigada, viu, por Imagina. compartilhar isso, porque é muito, quando a gente tem coisas boas, a gente tem que compartilhar. Sem dúvida. Né? A gente pode ficar só pra gente, não. Né? Espero que tenham gostado desse episódio, que façam a reflexão de tudo que nós falamos aqui. Compartilhem, se inscrevam e aguardo vocês no próximo episódio.